Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury referente aos resultados do quarto trimestre de 2019. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia. Desde já agradeço pela presença de todos em nossa teleconferência de resultados referente ao quarto trimestre e ano de 2019. É com satisfação que anuncio mais um trimestre em que conseguimos entregar um crescimento consolidado de 2 dígitos que demonstra uma melhora sequencial das nossas principais marcas em medicina diagnóstica, bem como recebe contribuição crescente dos nossos negócios de genômica e da plataforma de negócios de saúde. Mesmo que 2019 tendo encerrado com estabilidade no número de beneficiários de planos de saúde em 47 milhões, conseguimos, por meio da nossa estratégia de diferenciação médica e em atendimento, aliada a uma cultura de eficiência e excelência em gestão, produzir, em 2019, um crescimento consolidado de 9,1% e no quarto trimestre de 10,2%. Sem dúvida, esse ritmo de expansão é resultado da legitimidade que o Grupo Fleury tem construído com clientes, médicos e operadoras de saúde ao longo dos seus 94 anos de história. O crescimento que estamos reportando tem se traduzido, consequentemente, nos ganhos de market share que temos apresentado nos últimos anos. Com a confirmação de melhora do quadro macroeconômico, o mercado de medicina diagnóstica poderá se beneficiar com a expansão de beneficiários com acesso ao segmento de saúde suplementar. Com a concretização desse cenário, estamos fortalecidos com um portfólio de marcas reconhecidas pela diferenciada excelência técnica e de atendimento, uma rede de alta capilaridade e contínua ênfase na inovação de produtos e serviços que geram valor para a prática médica e em benefício de seus pacientes e da sustentabilidade econômica do sistema de saúde. Nessa direção, destacam-se os exames de medicina personalizada e de precisão no âmbito da genômica, que tem um alto poder resolutivo para cada caso clínico, bem como nossa plataforma de negócios de saúde, composta por um conjunto de serviços capaz de integrar as informações e dados de saúde, com o paciente no centro da coordenação de cuidados e cujas evoluções dessas linhas de negócio veremos um pouco mais à frente. Passando para a apresentação, no slide 3, destacamos os principais destaques financeiros no quarto trimestre e ano de 2019. Ressalto, para fins de comparação, os números a seguir são apresentados sem o efeito de IFRS 16. A receita bruta apresentou um crescimento de 10,2% no trimestre, totalizando 779 milhões de reais. No ano, crescemos 9,1% e atingimos 3,1 bilhões de reais de faturamento. Destacamos um aumento de 10% observado na marca Fleury nesse trimestre, apresentando consistente melhora pelo quarto trimestre consecutivo. As glosas representaram 1,3% da receita bruta, com aumento de 19 bits em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2019, as glosas se mantiveram estáveis em 1,4%. O título atingiu 154 milhões de reais no trimestre, com crescimento de 5,9%. A margem líquida atingiu 21,4%. Em 2019, o dívida recorrente atingiu 738 milhões de reais, com margem recorrente de 25,4%. O lucro líquido atingiu 65 milhões de reais no trimestre, apresentando um crescimento de 12%. Em 2019, o lucro líquido recorrente atingiu 347 milhões de reais, uma ampliação de 4,7% em relação a 2018. A geração de caixa operacional totalizou 161 milhões de reais no quarto trimestre e 570 milhões de reais para o ano de 2019. O ROIC FEAG alcançou 38,7%. Por fim, anunciamos ontem a distribuição de 197,8 milhões de reais por meio de dividendos. Somado às outras distribuições realizadas em 2019, o montante total distribuído aos acionistas foi de 296,7 milhões de reais, representando um payout de 95% do lucro líquido e um dividend yield de 2,9%. Seguimos agora para o slide número 4,
em que mostramos os destaques operacionais do trimestre. No encerramento do quarto trimestre de 2019, o NPS das nossas marcas atingiu 77,2%, com expansão de 40 bits em relação ao ano anterior, o que significa a sustentação do alto nível de diferenciação pelos quais nossos serviços são reconhecidos pelos nossos clientes. Continuamos expandindo nossas operações por meio de M&A. No trimestre, adquirimos um centro de patologia clínica e fortaleceu ainda mais a nossa presença em Natal. E passamos a oferecer um portfólio completo, adicionando serviços de diagnósticos de análises clínicas aos serviços de diagnósticos por imagem já presentes na marca IRN, adquirida em 2018. Também no quarto trimestre, realizamos a aquisição de Inlab, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Essa aquisição marca a entrada do Grupo Fleury nesse estado. Para o pilar estratégico de medicina personalizada e precisão, encerramos o ano de 2019 com um crescimento de 59% da receita de genômica, totalizando 60 milhões de reais. Destaque para a operação de e-commerce no site Fleury Genômica, que foi responsável por 7% da receita total, sendo que mais de 90% dessa receita teve origem em praças em que o Grupo Fleury não possui unidades físicas. Lançamos em dezembro, no Fleury Investor Day, o Campanha até você, primeiro laboratório 100% digital do Brasil. O potencial é muito grande, uma vez que podemos atender os clientes em suas casas, utilizando recursos digitais para agendamento e entrega dos resultados do exame. Nosso primeiro cliente é uma operadora de saúde verticalizada, a Prevent Senior, e seguiremos avançando no desenvolvimento desse novo mercado para os nossos negócios. O Grupo Fleury segue evoluindo a plataforma de negócios de saúde. Por meio da Santecórdia, foi inaugurada a segunda unidade de atendimento primário dentro da unidade da marca A+, São Paulo, no bairro de Moema. Ao longo de 2019, essa linha de negócios avançou no número de clientes, passando de uma base de 200 mil para 900 mil vidas contratadas. Em 2020, esperamos expandir ainda mais o número de vidas atendidas, assim como lançar e estabelecer parcerias estratégicas para acrescentar mais produtos na plataforma, sempre tendo como foco o paciente no centro do cuidado, com a legitimidade de quem já cuida da saúde dos pacientes há décadas. Por fim, gostaria também de mencionar os prêmios recebidos pela companhia ao longo do quarto trimestre, que demonstram a nossa força de execução com excelência. Fomos reconhecidos pelo Guia Exame de Compliance, um estudo realizado pela Fundação Dom Cabral, e que ficamos listados na primeira posição no setor de saúde. Mais uma vez, recebemos o selo Proética pela Controladoria Geral da União, sendo a única empresa de saúde a receber esse reconhecimento. Em novembro de 2019, fomos selecionados para integrar a carteira de 2020 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 ISE, pelo 7º ano consecutivo. A carteira é composta por 30 companhias que apresentam os melhores desempenhos em critérios que avaliam práticas de sustentabilidade empresarial, segundo as dimensões geral, ambiental, social, governança corporativa, econômico-financeiro, natureza dos produtos e mudanças climáticas. Por fim, a marca IRN conquistou o prêmio Top na cidade de Natal, sendo reconhecida como a primeira na categoria clínica de imagem. Eu passo a palavra agora para o Fernando, para que ele possa prosseguir com a apresentação de resultados. Estarei disponível ao final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos, e bom dia a todos. Seguimos com a apresentação no slide 5, onde detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. Apresentamos um crescimento da receita bruta no trimestre de 10,2%, somando 778,6 milhões de reais. As unidades de atendimento apresentaram um aumento de 10,3%, representaram 84% da receita bruta do grupo. Já as operações B2B cresceram 9,2% no trimestre e representaram 16% da receita consolidada. No ano de 2019, o crescimento foi de 9,1%, com expansão de 9,4% nas unidades de atendimento e 7,7% nas operações B2B. No próximo slide, número 6, verificamos com mais detalhe o crescimento do portfólio de marcas. No gráfico à esquerda, observa-se o crescimento total de 10,3% das unidades de atendimento, sendo 8,3% de origem orgânica. Ressalto que no quarto trimestre de 2019, tivemos efeito positivo do calendário,
com maior quantidade de dias úteis e menor efeito de feriados pontes, o que impactou positivamente a demanda. A marca Fleury expandiu 10%, apresentando mais um trimestre de aceleração no crescimento de receita, sendo este o quarto trimestre consecutivo de melhora. Continuamos a observar o resultado positivo de diversas frentes, com destaque para a área de genômica, atendimento móvel, incremento de clientes únicos e particulares, além de especialidades médicas como ortopedia e pediatria. Esses resultados se baseiam em uma série de iniciativas executadas nos últimos meses e na legitimidade da marca Fleury entre pacientes, comunidade médica e operadores de saúde. As marcas do Rio de Janeiro cresceram 17%. Desconsiderando a marca LAF, adquirida em junho de 2019, o aumento orgânico foi de 8%, em linha com o trimestre imediatamente anterior. Na marca Mais São Paulo, o crescimento do quarto TRI de 2019 foi de 22,1%, apresentando aceleração em relação ao terceiro trimestre de 2019, refletindo a captura de mercado com o crescimento das unidades inauguradas em 2017 e 2018. Por fim, as marcas regionais, que consideram as operações no Sul, Nordeste e Distrito Federal, apresentaram retração de 10,4%, em função de efeitos contábeis ocorridos no quarto trimestre de 2018, relacionados a ajustes de competência após a integração de sistemas das operações de Cerdil e IRM. Desconsiderando tais efeitos, as marcas regionais apresentariam um crescimento de 7,7%. No gráfico à direita, detalhamos o desempenho do nosso portfólio de marcas no ano de 2019. Passando para o slide número 7, destacamos as glosas e receita líquida. Nos gráficos à esquerda, observamos que o indicador de glosas atingiu 1,3% no trimestre e 1,4% no ano de 2019, mantendo assim um alto grau de eficiência. À direita do slide, verificamos o crescimento de 10% na receita líquida do trimestre, totalizando 720,1 milhões, e no ano de 2019, um incremento de 9%, totalizando 2,9 bilhões de reais. Os próximos slides apresentaremos os indicadores financeiros e gostaria de ressaltar que em 1º de janeiro de 2019 passamos a adotar o IFRS 16 arrendamento. Com o objetivo de apresentar uma melhor comparabilidade entre períodos, mostraremos os indicadores nos próximos slides sem o efeito do IFRS 16. Todos os detalhamentos sobre os impactos do IFRS 16 estão em nossas demonstrações financeiras auditadas e no Earnings Release. No próximo slide, número 8, no lado esquerdo, destacamos a evolução dos custos. No trimestre, tivemos um incremento de 10,5%, que representou um aumento na relação entre custos e receita líquida de 32 basis points. Os custos com material direto e intermediação de exames cresceram 23,3%, com aumento de 120 basis points em relação à receita líquida. Assim como nos trimestres anteriores, esta linha continua a refletir o mix de exames realizados no trimestre, o aumento da participação das sessões de exames especializados e hospitais. As sessões especializadas têm como principais siglas os exames relacionados à área de genômica. Os custos com depreciação e amortização apresentaram retração de 7% e ganho de 96 basis points em relação com a receita líquida. A nossa linha de custos mais relevante, pessoal e serviços médicos, subiu 10% em linha com o crescimento da receita líquida. Por fim, aluguéis e serviços de coocupação teve incremento de 10,9%. Do lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. No trimestre, houve um aumento de 4,4%, com ganho na relação entre as despesas e receita líquida de 63 basis points. As despesas gerais e administrativas apresentaram um crescimento de 10,1% em linha com a receita líquida. Cabe destacar o efeito de despesas extraordinárias ocorridas nesse trimestre com consultorias e M&As, em um total de 6,5 milhões de reais. Desconsiderando tais efeitos,
o crescimento seria de apenas 0,4%, estável em relação ao trimestre anterior. Indo para o slide 9, no gráfico à esquerda, observamos que o EBITDA atingiu 153,9 milhões de reais no trimestre, com crescimento de 5,9%. A margem EBITDA atingiu 21,4%, com retração de 83 basis points em relação ao quarto trimestre de 2018. A pressão de margem EBITDA tem origem no custo dos serviços prestados, principalmente na linha de material direto e de intermediação de exames, sendo parcialmente mitigada pelo ganho de eficiência nas despesas operacionais. Adicionalmente, conforme explicado no slide anterior, o EBITDA no trimestre foi impactado por despesas extraordinárias com consultorias e M&A, que totalizaram 6,5 milhões de reais e, por consequência, impactaram também a margem EBITDA em 90 basis points. No gráfico à direita, abrimos a comparação do EBITDA para o ano de 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, atingimos 737,7 milhões de reais, com crescimento de 6,7% e margem EBITDA de 25,4%, retração de 56 basis points em comparação com 2018. No slide 10, mostramos no gráfico à esquerda o lucro líquido do período, que alcançou 65,2 milhões de reais, com crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2018. A margem líquida foi de 9%, em comparação a 8,9% no quarto trimestre de 2018. À direita, demonstramos a comparação do lucro líquido para o ano de 2019. Excluindo os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, atingimos 347,1 milhões de reais, com crescimento de 4,7% e margem líquida de 11,9%. No próximo slide, número 11, do lado esquerdo, apresentamos o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 160,7 milhões no trimestre, redução de 24,3%. A conversão de caixa operacional em EBITDA atingiu 104,4%, frente a 146% no quarto trimestre de 2018. A redução observada no trimestre é explicada pela menor contribuição do capital de giro na comparação com o quarto trimestre de 2018. Os efeitos mais importantes ocorrem no cômodo a receber, em função de aumento pontual no prazo médio de recebimento de 65 para 67 dias e em outros ativos e passivos, com registro de créditos previdenciários no quarto trimestre de 2019 versus efeitos positivos ocorridos em 2018, com baixa de outros contos a receber. No ano, o fluxo de caixa operacional atingiu 570,3 milhões de reais e apresentou queda de 18,7%. Os principais impactos para explicar a redução estão no contas a receber e fornecedores. No contas a receber, lembramos que em 2018 tivemos efeito positivo em função da forte redução do prazo médio de recebimento em relação a 2017, quando fomos impactados com a atualização do sistema de faturamento. Já em 2019, o prazo médio de recebimento apresentou um aumento pontual de 2 dias em relação ao período anterior, dentro do custo natural dos negócios. Em fornecedores, tivemos um alongamento pontual do prazo médio de pagamento em 2018, decorrente do alto volume de investimento concentrado no último trimestre daquele ano. No slide 12, no gráfico à esquerda, o ROI sem ágio atingiu 38,7% no quarto trimestre de 2019. Ajustado para os efeitos não recorrentes ocorridos no segundo trimestre de 2019, o ROI sem ágio totalizaria 40%. No gráfico à direita, mostramos a evolução do NPS, que manteve seu alto patamar, atingindo 77,2% no período, com crescimento de 40 basis points em relação ao mesmo trimestre de 2018. No próximo slide, número 13, trazemos mais detalhes do aviso aos acionistas divulgado ontem, no qual o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos
no montante de R$ 197,8 milhões, equivalente a 62 centavos por ação. Cabe ressaltar que com essa distribuição, totalizamos R$ 296,7 milhões de distribuição total sobre o lucro de 2019, representando 94 centavos por ação, um payout de 95% e um dividend yield de 2,9%. Por fim, no slide 14, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. A senhora Eugênia Cavalheiro, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Fala, tudo bem? Tenho duas perguntas, na verdade. A primeira em relação à tendência de mercado, especialmente do segmento premium. Então, a gente tem visto aqui pela proxy que a gente acompanha uma melhora forte no número de beneficiários desse segmento, mas, enfim, é só uma proxy porque realmente não reflete todo o mercado. A gente queria saber o que vocês estão vendo e o que vocês esperam nesse segmento para 2020. E o segundo tópico seria em relação à inclusão do teste de genômica para câncer de memória no rol da ANS, que, enfim, está sendo discutido. Queria saber se vocês têm alguma visibilidade a respeito disso e como vocês veem a evolução disso. Muito obrigada. Oi, Eugênia, é o Carlos Marinelli. Obrigado pela sua pergunta, mas eu só queria, antes de passar para a resposta aqui, comentar que a gente teve alguns problemas aí durante a transmissão da primeira parte do nosso call. Queria pedir desculpas, mas acredito que a maior parte das informações e a apresentação, elas refletem aí os principais pontos que a gente vai cobrir. Então, a gente passa diretamente agora para a parte de perguntas e respostas. Bom, com relação à sua primeira pergunta com o mercado premium, sim, a gente sente aí essa retomada. Acho que ela está muito bem expressa por conta do crescimento que a gente viu na marca Fleury nesse último trimestre, principalmente pelo fato de que não é algo que aconteceu isoladamente. Na verdade, é uma tendência que vem se confirmando ao longo do tempo e ela já se mostra, no quarto trimestre bem superior ao que a gente fez de crescimento no ano de 2019. O que a gente espera é que essa tendência ela permaneça. Na verdade, a gente tem o que a gente tem visto, né, desse mercado reforça isso daí, e o que a gente espera é que a gente possa conseguir corresponder a essas proxies que você mencionou aí, né, de principalmente alguns planos de saúde que têm um volume maior de vidas concentrados nesse segmento, tendo uma presença de market share nesse segmento premium cada vez mais crescendo, que é o que a gente tem visto e experimentado nesses últimos trimestres. Com relação ao teste de genômica, sim, existe toda uma intenção, né, para que alguns testes específicos eles sejam aí incluídos em rol da Anvisa e, logicamente, isso tem um interesse maior na saúde do paciente. Nós temos uma visão clara de que medicina personalizada de precisão não só é capaz de entregar um melhor cuidado do paciente, indicando a terapia adequada, na quantidade adequada, no momento adequado, como também tem um potencial enorme para a sustentabilidade do sistema. A gente está falando de testes que podem evitar tratamentos que eles têm um custo social muito grande, um custo para o paciente muito grande, mas também tem um custo financeiro muito grande e que muitas vezes acabam não sendo os mais indicados ou melhor colocados na vida dos pacientes. A gente tem visto em alguns testes de medicina de precisão personalizada que nós já temos hoje, que isso é uma realidade. Então a intenção aqui é de que a gente, e a visão nossa para o futuro, é que cada vez mais testes de genômica, de medicina personalizada de precisão, não só vão ajudar na melhor qualidade de vida dos pacientes, mas também vão salvar recursos importantes dentro do sistema. Ficou muito claro. Obrigada, Carlos. Remembering, if you have a question, please press *1. Senhor Leandro Basto, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. São duas perguntas. A primeira
Se vocês pudessem falar qual que foi o impacto calendário no crescimento de receita do TRI, principalmente para a marca Fleury e a Mais, que parecem ter sido as principais beneficiadas, se pudessem quantificar mesmo que a ordem de grandeza já ajudaria. E essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, falando da Santa Corp, vocês mencionam no release 900 mil clientes, de fato um crescimento impressionante em 2019, agora quando a gente olha para a receita, ainda é uma receita relativamente pequena. Então, acho que a pergunta seria como que funciona, como que está hoje a monetização desses clientes Santa Corp e como isso deve evoluir. Ou seja, como a gente pode trabalhar, talvez, a Santa Corp como uma receita no resultado da empresa daqui para frente. Obrigado. Leandro, Fernando Leão aqui, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, sobre o primeiro ponto, o efeito calendário no quarto TRI, na realidade a gente não abriu esse efeito consolidado nos números da companhia, né? Nós fizemos cálculos específicos por marca, tem uma certa complexidade no cálculo, na prática foram 2 dias úteis a menos, né? E 2 feriados pontes que ocorreram, né, em 18 que não ocorreram em 19. Eu acho que por conta até da complexidade do cálculo, a gente preferiu não detalhar esse impacto. Mas, de fato, ele foi importante, acho que nos números que a gente apresentou, né? Mas a outra mensagem que eu acho que ela é relevante é que, apesar desse impacto, a gente viu também uma melhora consistente em relação aos crescimentos apresentados nos 2 últimos trimestres. Leandro, Carlos Marinelli, sobre Santa Corp, né? O teu ponto aqui sobre o crescimento do número de vidas, né, que é o que a gente tem destacado, e impacto de receita, né? A verdade é que a gente tem, dentro dessa estratégia de plataforma, como é algo que, dentro de um universo que é da companhia hoje de um faturamento aí de mais de 3 bilhões de faturamento, é uma iniciativa que ela começa com alguns KPIs, né, alguns indicadores-chave que são importantes para a gente, mas que a parte da receita ela vai se expressando em várias outras linhas de negócio, que são, por exemplo, a questão de medicina diagnóstica, mas também tem potencial a medicina personalizada, tem potencial na parte nossa de Day Clinic e outras iniciativas de plataforma que a gente tem, mas não é um momento ainda de olhar só para a receita de Santa Corp. A estratégia nossa como plataforma é entender como que a gente vai ter a presença nossa nesse ecossistema de serviços, tanto com serviços que são 100% nossos, como serviços de outros prestadores de serviço, a conexão nossa com pagadores, a conexão com quem financia o sistema, as empresas, e entender como que a gente traz uma maior sustentabilidade para o serviço. E nesse sentido, o número de vidas ele é um fator importante, porque você está entendendo para quem você tem acesso para entregar essa melhor coordenação aí das informações, melhor desfragmentação do sistema e melhor organização do sistema. Então, a gente não abre hoje, né, a receita de Santa Corp, mesmo porque é uma receita que, perto da receita da companhia, ela é bastante pequena, e durante, eu acho que algum tempo ainda não vai fazer muito sentido a gente abrir diretamente a receita direta de Santa Corp. O impacto que a gente espera ter realmente na companhia como um todo, nos serviços que a gente presta, e, logicamente, um impacto na receita total da companhia. Tá ótimo, Leandro Carlos. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor Fred Mendes, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas aqui também. Acho que a primeira, na parte de margem bruta, né? Eu sei que vocês não passam guidance, mas assim, olhando para 2020, como vocês falaram, o mercado premium melhorando um pouquinho, acho que a economia voltando, e a marca Fleury crescendo e com Genômica ganhando um pouco mais de escala, será que dá para a gente esperar uma melhora nessa margem, né? Enfim, chamou um pouco a atenção aqui nesse TRI, mesmo com o Fleury crescendo bem, ainda um pouco de pressão ali na margem bruta, né? Acho que essa é a primeira pergunta, e acho que a segunda, em linha até com o que o Leandro perguntou antes, na parte de expansão de Santa Corp, as vidas obviamente estão crescendo muito, mas somente 2 lojas aí vocês têm hoje, né, do A Mais. Queria entender um pouquinho como é que fica essa expansão para mais lojas em 2020. Acho que a marca Fleury começa a entrar também nessa expansão. E aí também já falar um pouquinho do perfil desse cliente, só para a gente começar a entender um pouco melhor dessa iniciativa que vocês estão fazendo. Obrigado.
Fred, obrigado pelas perguntas. Vamos lá, né? Primeiro, margem bruta, né? Como você muito bem colocou, né? A gente tem um crescimento de Fleury que ele veio muito forte nesse trimestre. A gente, quarto trimestre seguido, né, de crescimento, de expansão, e a gente está bem contente, né, de estar fazendo uma série de ajustes nas operações, ajuste na oferta, presença cada vez mais constante em várias especialidades, como a gente destacou no call, como pediatria, ortopedia, e isso tem trazido os resultados como esse crescimento. E a gente vê esse crescimento acontecendo. E essa pressão que você mesmo destacou, ela vem muito, por exemplo, dessa questão da genômica que você muito bem colocou. Custo de material direto é um que a gente vê, né, subindo, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma especialidade, né, que vamos falar disso como medicina personalizada e de precisão, que ela é nova para o grupo. Então, o crescimento marginal do meu volume, da minha capacidade de processamento de volume nessa especialidade, seja com o processamento interno, seja com o processamento que eu faço, inclusive de alguns que ainda eu não consegui internalizar, e eu tenho uma intermediação de exames, e o marginal dele é muito custoso para mim, porque para aumentar a minha capacidade, eu aumento ela, às vezes até dobrando, em alguns casos, o meu patamar de custo de alguns exames, porque eu preciso de um equipamento novo e eu não dá para comprar meio equipamento, eu tenho que comprar o equipamento inteiro. Eu preciso abrir uma linha nova e eu tenho que trazer profissionais que eu não consigo trazer meio profissional, eu tenho que trazer um grupo inteiro de profissionais. Então, tem uma pressão vindo disso daí, a gente vê, mas só que a gente tem uma certeza, uma clareza muito grande de que esse é o caminho. E, felizmente, a gente pode fazer isso com uma certa estabilidade das margens dentro do grupo como um todo. Vamos lembrar que a gente esteve falando muito disso dentro do Investor Day, o foco é crescimento, novas linhas de crescimento, novas avenidas de crescimento, a gente está perseguindo isso, está mostrando isso nos números da companhia, e a gente tem que fazer investimentos também para isso, não só em CAPEX, mas também em novas linhas de produção, novas linhas de automação, novas linhas que a gente pode garantir que a gente tenha não só o pioneirismo de determinadas linhas diagnósticas e de serviços, mas também como a gente tenha a liderança em conteste nessas linhas, que é o que a gente está perseguindo e que tem, no final das contas, um certo impacto nesse momento, dado que o volume de algumas dessas linhas ainda é baixo e o crescimento marginal ele se dá de uma maneira que acaba impactando diretamente esses custos diretos e pressionando a margem bruta, como você muito bem destacou. Com relação à expansão de Santecorp, até agora, com os dados do último trimestre, eram 2, mas até o primeiro trimestre a gente tem expectativa aí de abrir mais 10, já ter 10 serviços de Santecorp dentro das nossas unidades de atendimento. Nós já temos alguns essas aberturas acontecendo agora no primeiro trimestre desse ano. Estamos muito empolgados com os resultados que a gente viu das primeiras unidades que foram abertas e tem aí um aprendizado muito grande. Hoje a gente tem, das duas que a gente já tinha, eu posso destacar aí Tatuapé, que foi a primeira de todas, ela já opera hoje com uma agenda de atendimentos bastante intensa. E o nosso parceiro, nesse caso, que a gente está trabalhando junto nessa primeira unidade de Santecorp lá no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, a gente pode dizer que acredito que ele está muito feliz também, porque a gente vê claramente um engajamento muito grande desses pacientes e muitas vezes até das suas famílias dentro do atendimento que é realizado dentro do Santecorp e dentro das unidades de A+. Esse é um modelo que ele é inovador, é um modelo que a gente de diversas maneiras está testando, aprendendo com ele. O público é um público que ele já tinha acesso a mais, é um público que ele tem uma confiança muito grande dentro da marca Mais, ele se sente muito bem dentro da marca Mais, e a gente entende que com a prestação de serviço dentro desse ambiente de A+, que é um ambiente muito convidativo, de confiança para ele, o segmento dessas vidas dentro desse ambiente, principalmente a integração de informação possível, dado a coleta de informações por um médico generalista, um médico de família, mais informações de exames, a gente consegue, de médio a longo prazo aí, representar um impacto muito positivo para a sustentabilidade do sistema e para reduzir custos não desejados dentro do sistema de sinistros que podem ser evitados com essa coordenação de cuidado.
A gente vai continuar investindo na abertura dessas unidades, como eu te disse, já temos várias programadas, mas também temos trabalhado intensamente na parte tecnológica, ou seja, não só no bricks and mortar, mas também no clicks and mortar, é algo que a gente tem investido muito, e Santecorp ser a saúde a um clique de distância. É isso que a gente tem investido para tornar a Santecorp cada vez mais uma plataforma que seja uma grande porta de entrada para serviços de saúde dentro das soluções que a gente está desenhando para o mercado em geral. Perfeito, Carlos, é muito claro. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Tiago da Cruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. O Emerson aqui, na verdade. Bom, são duas perguntas. Primeiramente, assim, um número que chamou a atenção foi em relação à medicina personalizada. Ali vocês mencionaram que 90% do e-commerce, né, do acesso genômica vem de praças onde vocês vão ter unidades, né? A minha dúvida é a seguinte: vocês enxergam isso como um indicativo, talvez, de potencial demanda para abertura, né, nessas regiões, dado que aparentemente você tem uma marca que é conhecida ali, ou o principal limitador ainda deve continuar sendo a demanda dos pagadores, né? Então, a ideia é entender se existem caminhos alternativos em relação a isso, né, em termos de expansão de unidades. E a segunda pergunta em relação ao B2B, né, a gente viu uma performance um pouco mais forte aí, principalmente por conta da entrada de novas operações. Mas o semi sales ficou ali um pouco abaixo da inflação, né? Então, eu queria entender como é que está sendo a dinâmica de aumento de volumes nas mesmas unidades e também negociação de preços. Então, é basicamente isso. Obrigado, pessoal. Emerson, obrigado pela tua pergunta. Vamos lá, né? Primeira questão sua sobre genômica, né? Lógico que a gente fica muito empolgado quando a gente, através das informações, consegue verificar o alcance que a gente tem com genômica. Pode, de alguma maneira, isso indicar, né, uma preferência pela marca Fleury em alguns dessas praças aí, um potencial, mas a gente está muito tranquilo com isso, porque quando a gente olha para a genômica, a dinâmica de uso desse tipo de teste ela é bem diferente da dinâmica de uso dos testes, vamos dizer assim, convencionais ou tradicionais. Então, o que deixa a gente muito confiante é o fato de que a nossa marca ela consegue penetrar mercados que às vezes a gente não tinha expectativa de que ele fosse tão forte, mas definitivamente com a tecnologia presente atual, o acesso à informação presente atual, com todo o trabalho de divulgação que a gente tem feito na parte de medicina de precisão e personalizada, não só divulgação, mas também de educação da classe médica sobre a melhor utilização desse tipo de exame, tem feito com que a gente tenha esse tipo de penetração. E a gente vai continuar nessa linha e eu espero que a gente continue acessando cada vez mais mercados nessa linha. Com relação aí a B2B, temos aí novas operações, como você disse. A gente tem nessa linha de negócio uma fortaleza muito grande ao longo do tempo, só que também a gente vem aí de anos, né, que a gente tem uma retração aí de número de vidas no mercado, a gente tem pressão muito grande das pagadoras nos hospitais, que a gente tem negócios. É claro que o sistema está se reorganizando e está se readequando, e a gente também presta esses serviços como parceiro desses hospitais. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade de organizar melhor portfólio, de organizar melhor preço, de organizar melhor oferta, de organizar melhor o serviço que a gente está prestando para ele como um real parceiro de longo prazo, a gente faz isso. Então, tem uma questão aí de perfil de hospital, tamanho de hospital, muitas vezes segmentos de hospitais que a gente está entrando, lembrando que a gente tem uma penetração bastante grande em hospitais premium e agora penetrando outros segmentos de hospitais também, com outros níveis de serviço, logicamente, e outro nível de preço, mas é um segmento que continua sendo importante para a gente e, nesse momento, o que a gente vê e acredita que existe é uma certa flutuação, mas que ela tende a se estabilizar no médio e definitivamente no longo prazo também, e que esse negócio vai continuar sendo um negócio importante da companhia. Ok, Carlos, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Senhor Caio Boscardini, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Tem uma pergunta só sobre o CAPEX do ano de 2020. O que a gente deve pensar para esse ano agora? Qual o nível de abertura de lojas? Se vocês conseguem passar algum detalhe maior, já que teve um decréscimo grande, né, ano contra ano em 2019. Obrigado. Caio, bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente teve um CAPEX em 19, como você viu, que ele foi substancialmente menor, né, comparado com 18. Logicamente, a gente também continua na linha, né, de não dar guidance dos números, mas o que a gente pode colocar é que, vendo dentro do planejamento nosso para 2020, eu acho que não tem um foco hoje dentro dos nossos projetos de abertura de novas unidades. Em termos gerais de números, se você pegar aí a média dos últimos 3 anos, a gente deve ver alguma coisa semelhante, né? Como o Carlos colocou aqui há pouco, a gente continua com volume de investimentos muito forte, agora virado para as novas iniciativas de plataforma, para projetos de digital, né? Então tem uma conversão aqui da natureza do CAPEX, e na média a gente deve esperar alguma coisa semelhante ao que aconteceu nos últimos 3 anos, a contar aí de 2017. Tá ótimo, obrigado. Só para complementar aqui a resposta do Leão, me desculpa, mas acho que tem uma questão importante aí destacar, né? Que a gente fez todo um plano de expansão. Esse plano ele ocorreu conforme planejado. Na verdade, se a gente somar aí com o plano de expansão orgânica, toda a expansão inorgânica que a gente teve, a gente mais do que passou vamos dizer assim, o guidance que a gente deu, a estimativa que a gente deu lá em 2016, e a gente tem uma visão muito clara hoje em dia de que nós temos hoje soluções que podem extrair bastante valor além do que já existente e atual dentro das estruturas físicas que a gente tem. Então, quando a gente fala de não necessariamente abrir unidades dentro daquela velocidade que a gente tinha, eventualmente, pontualmente, uma coisa ou outra, mas a gente também tem muitas iniciativas tecnológicas que podem extrair valor das unidades já existentes, em termos de oferta possível que a gente pode trazer para o cliente, que é algo decisivo também no ano de 2020. Só lembrando que a gente já tem a iniciativa aqui do atendimento ágil em São Paulo. Várias dessas unidades, eu sei que os senhores aí que estão nos acompanhando já visitaram, já viram esse atendimento. A gente começou agora em 2020 também na Praça do Rio de Janeiro com atendimento ágil. É uma iniciativa que ela deve ser expandida para o resto da companhia em breve, né, respeitando as características regionais, as localidades, mas que a gente vê que é uma demanda do cliente e, mais do que isso, é uma alavanca de geração de valor muito intensa dentro da companhia, dado que ele torna o atendimento mais ágil, torna o espaço, muitas vezes dedicado para atividades burocráticas ou administrativas, menor, e ele abre espaço para a gente agregar novos serviços dentro das unidades de atendimento. Só para ter uma ideia, a gente teve aí uma das unidades do Rio de Janeiro que a gente começou, já no primeiro dia, uma adesão de mais de 25% dos clientes para o atendimento ágil. Então deixa a gente muito empolgado com o que pode vir para o futuro aí, em termos de melhor utilização dos espaços já existentes. Tá ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Yasmin Brandão, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. São 2 perguntas. Eu queria entender um pouquinho melhor o breakdown, se possível, do crescimento de same-store sales da marca Mais. Vocês conseguem tangibilizar um pouco como é que está a performance das lojas já maduras e das lojas de maturação? E até se puder comparar, fazer algum comentário ainda qualitativo, se a maturação está vindo dentro do esperado de vocês, está vindo mais rápido. E o segundo ponto, em relação às marcas do Rio de Janeiro, eu entendo que vocês estão trabalhando com mudança de mix, incremento até de exame de AC na marca LAF. Quando que vocês acham que esse cenário já deve estar mais normalizado? E, além disso, também entender um pouco a dinâmica do setor no Rio mesmo. Se você já vê algum indício de melhora daqui para frente. É isso. Muito obrigada.
Oi, Yasmin, obrigado pela pergunta. Com relação ao breakdown de marca mais, a maturação vem dentro daquilo que a gente já estava esperando. A gente tem aí um crescimento de a mais que, se você for olhar nos últimos anos, ele está vindo ainda num ritmo muito forte. A gente teve um 2020 aí quarto trimestre acima de 20% novamente, né? A gente tem uma ideia de que a Mais é uma marca que ela é vencedora no seu segmento, é uma marca que está atraindo muita demanda no seu segmento, está definitivamente se destacando como uma marca no seu segmento que, inclusive, não só pela sua operação, mas também, inclusive, pela assinatura do Grupo Fleury, é algo de desejo já no seu segmento, criando um segmento aí que ele se destaca desse segmento intermediário geral e muito mais nessa questão do segmento intermediário alto, e a gente está muito feliz com esse crescimento. A maturação, como eu te disse, ela vem conforme planejado e a gente consegue, inclusive, dado essas iniciativas que eu te falei de atendimento ágil e outras de otimização de atendimento dentro das unidades, serviços e uma série de coisas, conseguir até extrair mais crescimento de unidades que já estavam maduras. Seja porque a gente está ganhando, a gente vê claramente que a gente está ganhando market share no segmento, seja porque o cliente, e isso é super importante para a gente, dado a satisfação que ele traz, e isso está expresso no NPS, ele vem, gosta, volta, recomenda e traz familiares e amigos. Então, assim, a gente consegue hoje ver claramente, isso não é só no quarto trimestre de 2019, mas isso é por alguns anos que, felizmente, a gente tem conseguido entregar isso de maneira com sucesso. A gente vê que é uma marca que ela veio para ficar, que ela já tem ressonância na cabeça da comunidade médica e dos clientes e que ela está entregando aí uma eficiência dentro do setor cada vez maior, seja do seu ponto de vista de satisfação do médico em relação ao que ele consegue capturar de valor com a qualidade do exame que a gente presta, seja com a satisfação do cliente em termos da experiência que ele tem dentro daquela marca e diferenciando essa experiência de outros players do segmento. Você perguntou de Rio de Janeiro, incremento de mix em LAF, a gente já tem trabalhado bastante isso dentro de LAF. 2019 é um ano que a gente trabalhou muito a parte de integração de LAF ao mercado do Rio de Janeiro, como a gente sempre destacou muito dentro da aquisição de LAF. São praças, na maioria delas são praças novas, né, que a gente não tinha, elas são complementares, então a gente conseguiu trazer um pouco das nossas práticas de portfólio para essas praças em que a gente não estava presente, mas eu queria destacar também que a gente soube aprender. A gente também aprendeu com LAF alguns clientes, algumas regiões, alguns grupos principalmente de médicos dessas regiões, que a gente aprendeu melhor sobre o que eles demandam, como que eles possam fazer o relacionamento, a interação, e a gente tem aprendido muito com o LAF também. Então tem oportunidades dos dois lados, tem oportunidade das sinergias que a gente traz para a operação e tem as oportunidades também da gente conhecer muitas vezes um público novo, seja de médicos, seja de pacientes, e aprender com eles. Sobre a questão de estabilidade, eu diria para você que meu desejo como CEO não tem estabilidade, que a gente só cresça. E a gente adquira cada vez mais possibilidade de crescimento dentro do Rio de Janeiro, que é o que a gente tem visto ultimamente. O mercado do Rio de Janeiro é um mercado que definitivamente teve impactos importantes aí ao longo de 2019, a gente comentou isso nos calls anteriores, sobre a questão de descredenciamento de algumas operadoras. Nós trouxemos novas vidas do sistema, nós trouxemos novas operações, fizeram com que a gente tivesse aí uma certa estabilidade em termos de volume e conseguisse alguma estabilidade em termos de receita também. E eu diria para você que é uma expectativa muito boa para 2020, dado que qualquer expectativa de todos nós, e aí eu estou falando da macroeconomia no Brasil inteiro, ela é melhor para 2020 do que foi 2019. Pelo menos a gente espera que continue essa tendência. E especificamente no Rio de Janeiro, que viveu aí um 2019 mais pressionado no setor de saúde, que a gente consiga voltar a crescer com o crescimento de emprego, o crescimento de vidas no sistema, especificamente no Rio de Janeiro, a ter resultados cada vez melhores dentro dessa praça. Tá ótimo, super claro, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli para suas considerações finais.
Bom, eu queria encerrar hoje destacando aí um ano de 2019 que, sem dúvida nenhuma, ele foi bastante desafiador para todos nós, né, na verdade, no Brasil inteiro. É um ano que talvez no final de 2018 a gente enxergava ele de uma determinada maneira. Começou 2019, ao longo de 2019 a gente teve algumas confirmações, outras coisas que não aconteceram. Mais um ano desafiador para todos nós. Mas eu acredito que a gente termina esse ano de 2019 com uma perspectiva muito boa. Os números do quarto trimestre indicam isso, os números de 2019 isolados também indicam isso. A gente começa 2020 com uma confiança bastante grande de que a gente vai ter um cenário macroeconômico melhor que 2019, que a gente possa ter um ano melhor que 2019 em termos de economia, crescimento de emprego formal. Lógico, não estamos super atentos e super antenados no que tem acontecido ultimamente, essa questão do impacto de coronavírus na China, na economia mundial e eventualmente seus efeitos aqui no Brasil. Destaco que a gente lançou aí na última quinta-feira o exame do coronavírus, como a gente colocou na mídia em geral, é um exame que a gente está oferecendo para os nossos hospitais parceiros a preço de custo, dado que essa é uma questão de saúde pública, e o nosso interesse é trazer tecnologia, trazer solução e trazer o melhor atendimento para quem precisa, quando precisa, e nesse momento o nosso intuito é garantir a sustentabilidade do sistema e garantir que as pessoas estejam sendo bem atendidas e os médicos possam fazer seu trabalho com a melhor informação possível. Felizmente, ainda não temos nenhum caso confirmado no Brasil, ou até na América Latina, pelos últimos números que eu vi, mas lógico que a gente está muito atento a isso daí. Reforçar de novo, né, toda a nossa intenção de crescimento da companhia, de olhar para o futuro, de olhar numa transformação da saúde, do acesso à saúde, como que o indivíduo se relaciona com a saúde e como a cadeia de valor vai cada vez mais se transformar com a tecnologia, a mobilidade, ciência de dados, análises, informações que vão estar cada vez mais integradas. E como que a gente vai expressar esse crescimento, tanto em termos de diagnóstico, a nossa principal linha, mas também em termos de medicina personalizada de precisão e principalmente na plataforma de saúde, que é a grande visão nossa de como a marca Fleury, as suas outras marcas e hoje muito dentro de Santecorp, isso pode trazer um benefício muito grande para a população em geral, médicos, pacientes, operadoras, mais sustentabilidade para o sistema, dentro de uma utilização mais intensa de dados e informações, desfragmentação do sistema, organização do sistema e integração de dados. E com relação aí às nossas interações com o mercado, agradeço aí o acompanhamento de todos vocês durante o ano de 2019. 2020 vai continuar sendo intenso nossas interações com o mercado. Peço que vocês verifiquem aí no nosso site de RI a nossa agenda de interações. Continuamos extremamente disponíveis aqui para os senhores todos, continuamos firmes aqui nas nossas divulgações, trazendo transparência, os números, os comentários, para que a gente tenha cada vez mais a visão da companhia expressa nessa relação que nós temos com todos vocês. E desejar aí um começo de ano, já perto do Carnaval, mas um começo de ano de 2020 de sucesso a todos. E para quem vai pular aí daqui a pouco o Carnaval a partir de sábado, que se faça com bastante segurança e bastante alegria. Então, um grande abraço a todos.